Pop, é de Persona falando. Hoje é dia de Adaptando aqui no Pop Verso e hoje vamos estar falando do livro Breve Romance de Sonho do escritor austríaco Arthur Schnitzler, que deu origem ao longa-metragem do grande gênio Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados. Será que realmente esse filme é tão bom quanto o livro, ou o livro é tão bom quanto o filme? Será que Stanley Kubrick foi fiel ao livro? É o que vamos ver agora. Vem comigo! Breve Romance de Sonho, originalmente Traumnovelle, foi escrita em 1927 pelo escritor austríaco Arthur Schnitzler. A edição que eu tenho, galera, é essa aqui. Ela foi publicada pela Companhia de Bolso. O livro tem 103 páginas e está disponível na maioria das livrarias do Brasil. Arthur era médico de formação, escritor e dramaturgo. Além disso, ele era um estudioso de psicologia e tinha um amigo muito importante, ninguém mais, ninguém menos que Freud, né, o pai da psicanálise. É bom a gente deixar isso claro porque ao adentrarmos dentro dessa história, a gente vai perceber muito da vida e dos interesses do próprio autor. Na história, nós somos apresentados ao casal Fridolin e Albertine. Eles retornam de uma festa, um baile de máscaras, e entre uma conversa em outra, já em casa, eles acabam confessando um para o outro que já foram tentados a se traírem, né? Albertine é a primeira a fazer essa confissão. Ela relata uma história que aconteceu quando eles fizeram uma viagem para Dinamarca e que ela foi seduzida por um marinheiro que por ali estava. E aí ela diz para Fridolin que ela só não abandonou ele, a filha e toda a família justamente porque o marinheiro, ele repentinamente teve de ir embora. Isso incomoda bastante Fridolin. Isso acontece já nas primeiras páginas e mesmo sem nenhum tipo de desenvolvimento, a gente acaba constrangido e curioso a saber o que vai acontecer ali, pois se trata de um tema bastante delicado envolvendo um casal, né, um relacionamento, e a gente sabe que todos, ou pelo menos a maioria de nós, temos desejos, fantasias e segredos ocultos guardados a 7 chaves, que se forem expostos podem trazer aí situações devastadoras para nossa vida. Então o romance ele já pega a gente de cara. Apesar de se tratar de um casal, o protagonismo é de Fridolin. Ele é médico e após essas confissões ele acaba recebendo uma mensagem de um paciente seu que estava infartando e ele é obrigado a sair às pressas. E aí nesse caminho a gente vai conhecendo um pouco, né, da personalidade de Fridolin e vai percebendo como aquela confissão incomodou bastante ele, mesmo não tendo sido consumado o ato propriamente dito do adultério. Isso deixa ele muito incomodado, muito indiferente. Durante essa visita, Fridolin demonstra um certo interesse por Marianne, filha do paciente. Esse interesse é correspondido por ela, mas não acontece nada mais do que isso, porque o noivo de Marianne chega no momento. O fato é que, relutante para voltar para casa, inconformado com toda aquela situação, Fridolin ele acaba vagando ali pelas ruas de Viena e deixa transparecer que o seu ego está bastante ferido e de alguma forma ele procura se vingar de Albertine. Ele se depara ali com uma jovem prostituta com quem ele flerta, mas também não passa disso. Mais tarde ele acaba adentrando numa cafeteria e reencontra um amigo de faculdade, Nightingale. Ele agora é pianista e fala sobre o misterioso baile que ele iria tocar logo mais. A cada descrição que Nightingale faz do lugar, isso aflora mais a curiosidade de Fridolin. Era um baile onde todos tinham de ir mascarados, era um lugar super secreto, que ele só sabia onde era justamente no dia, no momento de estar lá, tinha senha para entrar. Então isso deixou Fridolin bastante curioso. Ele acaba incomodando tanto Nightingale que ele é convencido a dizer a senha para ele e a mostrar onde ficava exatamente o lugar daquele baile. Fridolin, é claro, tem de providenciar uma fantasia e ele faz isso, e aí ele segue a carruagem de Nightingale até o lugar, uma mansão num local bem isolado, e aí ele diz a senha pro pessoal e acaba adentrando lá, e lá dentro ele se confronta com uma realidade extremamente assustadora e absurda. As descrições que o autor faz aqui das pessoas e do lugar são impressionantes, gente. É muito perturbador, assustador e também instigante ao mesmo tempo. A gente está falando de uma história que se passa no início do século XX, de uma sociedade secreta onde todos praticam vários tipos de orgias e estão mascarados. É uma coisa absurda. É impossível você não se incomodar e até não se assustar com as imagens que são criadas pela sua mente diante
dessas descrições feitas aqui nesse livro. É algo absurdo. Fridolin estava ali no bem bom, impressionado com tudo que estava acontecendo, quando de repente uma figura feminina misteriosa surge, claro, estava de máscara, ela aborda ele e alerta-o para o perigo que ele estava correndo por estar ali sem ser convidado. Ela fala do poder que todas aquelas pessoas ali envolvidas tinham e as coisas terríveis que eles eram capazes de fazer com Fridolin caso ele fosse pego. Então só ele não tinha noção desse perigo que estava à sua espreita. Realmente. É claro que Fridolin ele se manteve extremamente cético com tudo, inclusive com o próprio alerta da moça. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para não entregar demais, mais do que eu já estou entregando, mas o fato é que não demora muito. O Fridolin ele é capturado, ele é descoberto e ele está sendo levado ali para uma espécie de sacrifício, quando mais uma vez a moça intervém e se oferece para ser sacrificada no lugar dele. Porra. Fridolin é poupado e retorna para casa, e ao chegar ali pela manhã, ele acaba mais uma vez conversando com Albertine, que relata um sonho que teve, mais uma vez envolvendo traições e adultérios. Ela conta para ele que teve um sonho que ele estava sendo condenado à morte por ter sido fiel a ela, e isso começa a corroer cada vez mais a mente de Fridolin, sem contar o pensamento da questão de quem era aquela moça, né, que tinha se sacrificado no lugar dele. Então as coisas começam a meio que bugar a mente de Fridolin ali. Como vocês viram no início, o livro é curtinho, mas é uma leitura bem instigante. A história ela se passa ali num período de pouco mais de 24 horas e se concentra somente nessa história, não temos nada além disso. Temos algumas coisas do relacionamento, né, e conhecemos algo da personalidade deles através dos poucos diálogos entre o casal e entre Fridolin e alguns personagens que ele conhece ali na sua aventura, mas o fato é que o romance não está interessado no passado dele, mas sim no momento turbulento que eles estão vivendo. A parte pós-aventura se concentra ali nas investigações de Fridolin, em buscar saber o que aconteceu com aquela mulher, ou quem eram aquelas pessoas ali daquela seita, mas eu confesso que não me empolgaram tanto quanto a primeira parte do livro. Toda a sensação de medo, de temor, pelo menos para mim, sumiu. Eu não me senti nem empolgado, nem preocupado, nem com medo, nem temeroso pelo que poderia acontecer a ele e a sua família. De forma que quando o caso tem um suposto fim para Fridolin, ele demonstra aqui uma carga emocional muito forte que realmente não me convenceu. Principalmente pelo personagem não ter demonstrado nenhum tipo de medo e nem receio durante toda a história. E todos aqueles sentimentos que eu falei anteriormente, de medo, de preocupação pelo que poderia acontecer e tal, ele parte por parte de nós, leitores, e não do personagem. Os únicos sentimentos que realmente foram latentes, né, durante todo o trajeto de Fridolin ali, foi a indignação dele, né, por ter sido traído, entre aspas, e em alguns momentos a frustração dele por alguns desejos sexuais e depravados que não foram realizados ali. A história acaba quando Fridolin resolve contar para sua esposa Albertine todas as suas aventuras e desventuras. E aí nós temos um diálogo que tenta deixar aqui uma impressão dúbia, mas sem muito sucesso. E aí eu posso atribuir algumas situações que contribuem para isso. Por exemplo, a falta de desenvolvimento com relação ao íntimo de Fridolin, o excesso de confiança dele, a falta de elementos que fizessem a gente poder criar as nossas próprias teorias com relação àquela mulher, a seita e até a relação do próprio casal. O fato é que mesmo trazendo um tema delicado, com situações ali extremamente perturbadoras e até um ótimo estudo sobre a psique humana, a verdade é que, na minha opinião, o livro ele perde muito da força ali na reta final, e mesmo se tratando de uma ótima leitura, ele termina ali sem muitas reflexões, mas isso é minha opinião. Bom, pessoal, em 1999, Stanley Kubrick adapta essa história para o cinema. De olhos bem fechados traz em seu elenco o então casal Tom Cruise e Nicole Kidman, e é sobre esse filme que nós vamos falar a partir de agora. Kubrick faz aqui algumas mudanças consideráveis na história, a começar pela ambientação. Ela se passa em Nova York, não em Viena, e nos dias atuais, no caso 1999. O nome dos personagens também foram modificados e aqui nós seguimos Bill e Alice. O filme também começa diferente do livro. Aqui Bill e Alice estão seguindo para a festa que no livro eles já tinham retornado.
Então tudo que eles só conversam sobre a festa já em casa, no livro, nos é apresentado no momento exato dos acontecimentos aqui no filme. Aliás, não se trata de um baile de máscara, mas sim uma festa muito importante promovida por um amigo de Bill, Victor Ziegler. Obviamente ele não está no livro. Outro detalhe interessante é que é nessa festa que Bill ele reencontra o seu antigo amigo de faculdade e, na minha opinião, essa mudança fez bem mais sentido para mim, principalmente na justificativa de como Nick conseguiu tocar lá na festa, lá na frente, na festa do baile secreto. Apesar de no livro a relação entre os dois ali ser bem mais desenvolvida, não fica claro como ele chegou num local tão importante assim. Outro encontro que nós temos nessa festa é de Bill com Amanda. Ele, como médico, acaba salvando ela ali de uma overdose de cocaína, e nisso eles constroem ali um elo bem mais forte e bem mais convincente que vai justificar uma situação lá da frente. Então essas mudanças foram essenciais ali para um melhor desenvolvimento aqui da história. Em caso, os diálogos entre o casal são exatamente iguais aos diálogos que eles têm aqui no livro, só que aqui contamos com as brilhantes interpretações de Nicole e Tom Cruise. Na minha opinião, uma das melhores performances dele, diga-se de passagem. Interessante ressaltar que somente Alice faz as confissões aqui, Bill ele somente reage. Because I'm a beautiful woman, the only reason any man ever wants to talk to me is because he wants to fuck me? Is that what you're saying? E o que Kubrick faz aqui é o que, na minha opinião, faltou lá no livro. Ele promove aqui uma reação ambígua que segue Bill desde os primeiros minutos até o final do filme, de modo que quando ele vai visitar o paciente, Kubrick mostra os pensamentos dele, ele tendo pensamentos eróticos envolvendo a sua esposa e o marinheiro, e tudo é feito de uma forma que a gente não consegue realmente determinar se ele está indignado com aquilo ou se ele está criando uma suposta fantasia sexual. Isso é muito interessante aqui no filme e latente. Todas as personagens femininas que aparecem no caminho de Bill naquela madrugada sempre o levam a pensar em Alice e o marinheiro. Outra coisa que, na minha opinião, Kubrick se sai bem melhor que Arthur está no desenvolvimento das relações de Bill com cada uma daquelas mulheres, de forma que quando aquela figura feminina misteriosa surge lá na frente no baile, a gente tem possibilidades convincentes de que pode ser cada uma delas. O fato da história do filme se passar em um período em que a tecnologia estava já bastante avançada em relação à época em que se passa a história do livro, muda bastante coisa, muitos detalhes, nada de carruagens e lamparinas. No livro nós temos a impressão de tudo muito rústico, rudimentar e consequentemente até mais assustadora. A história de Kubrick é bem mais luxuosa e, apesar de sombria, charmosa ao mesmo tempo. Então a forma com que Bill chega ao baile é diferente, a forma com que Nick recebe a senha também é diferente. Inclusive essa conversa entre os dois aqui passa uma sensação de perigo bem mais forte do que a conversa deles lá no livro. Inclusive também a senha muda aqui. Lá no livro a senha é Dinamarca, aqui no filme é Fidelio, né? Em homenagem à ópera de Beethoven. Well, I suppose you'd like the password. If you'd like, sir. Fidelio. Gente, eu particularmente acho que a literatura sempre será mais eficaz em todos os aspectos, principalmente na construção de mundo e de personagens que inspiram a gente a esses sentimentos mais intensos, mas o que Kubrick faz nesse filme aqui é surreal. Todo o ambiente, as luzes, as pessoas fantasiadas, a forma como elas se movem, o jeito como são filmadas e as práticas realizadas lá é extremamente assustador. A trilha sonora é um outro elemento que eleva essa sensação ao máximo. Eu não consigo nem descrever isso. Em alguns momentos nós temos apenas uma nota de piano tocada ali de uma forma espaçada.
Já em outros momentos é como se a gente estivesse ouvindo um disco ao contrário, com vozes muito graves. Isso é extremamente perturbador. Enquanto o livro apostou num Friedel destemido e cético, Tom Cruise entrega aqui um Bill curioso, mas bastante temeroso. Isso deixa a história bem mais instigante e bem mais tensa, porque aqui a preocupação com o que pode acontecer com o personagem e sua família não parte só do espectador, mas sim do próprio personagem. A diferença entre os dois é tão grande que no livro, quando ele é confrontado ali pelos líderes, nem sequer a máscara ele tira. Já aqui no filme ele tira a máscara e mesmo refutando aquelas pessoas de alguma forma, a gente percebe que ele está extremamente preocupado com tudo aquilo e com o que poderia acontecer com ele. Agora Bill tem dois pensamentos que incomodam ele bastante. O primeiro continua sendo a imagem de Alice com o marujo, né, nos pensamentos eróticos dele, que foram intensificados ainda mais depois do que ele viu lá no baile. E o outro pensamento é o que poderia ter acontecido e quem era aquela figura enigmática. E interessante é que quando ele retorna para casa, Alice conta um sonho para ele semelhante ao que ela contou lá no livro também. Só que aqui ela conta detalhes do que havia acontecido com Bill naquela noite. É como se ela tivesse sonhado com a história que estava acontecendo com ele. É no mínimo estranho, né? É verdade. Na manhã em que Friedel resolve refazer os passos dele, mais à frente ali embarcar em uma investigação, Stanley Kubrick ele aproveita e levanta alguns temas que na época eram bastante pertinentes, alguns deles ainda estão presentes no nosso dia a dia, infelizmente. Ao retornar à loja de fantasia, ele descobre que o dono da loja ele prostituía sua filha. Quando ele retorna para ver a jovem prostituta ali, que no livro o reencontro deles não acontece e é mencionado lá que ela estava doente no hospital. Aqui no filme fica claro, né, que a amiga dela fala que ela havia contraído o vírus da AIDS, né, e aí a gente sabe que a década de 90 foi a época em que o vírus da HIV ele foi devastador. Então Kubrick também aproveita para estar levantando esses temas aqui no filme. Quando Bill descobre que uma jovem foi encontrada morta num quarto de hotel, e aí ele descobre que foi Amanda, aquela Amanda que não tem no livro e que eu falei que tem no filme e que é extremamente importante. Lembra do elo que eu falei? Pois isso aqui fica bem mais empolgante, isso aqui fica bem mais interessante, porque aí Bill descobre quem foi a salvadora dele e essa relação entre os dois, ela é bem mais construída, isso comove bem mais a gente. O reencontro deles lá no necrotério é bem mais impactante do que a notícia que ele recebeu lá no livro, no jornal, de uma mulher qualquer que tinha sido encontrada morta. Então olhem como Kubrick aqui foi bem genial também, bem astuto nessa questão. O miserável é um gênio! Victor Ziegler, que é um outro personagem que não está no livro e está aqui no filme e é extremamente importante, é ele que faz as revelações finais ali e que aumentam ainda mais essa sensação dúbia que a gente tem e que a gente fica depois do filme acabar. Ele então revela que Amanda morreu acidentalmente, que aquela seita era composta por pessoas poderosas, mas que não faziam mal a ninguém. Eles estavam reunidos ali somente para um momento de prazer depravado, e que tudo que aconteceu com ele ali não passou de encenação. Mas como eu falei, isso fica meio dúbio, né? Isso não fica comprovado. É uma coisa bem louca. O fato de Alice ter encontrado a máscara, colocado ali na cama e ter sonhado com aquele momento em que Bill viveu, também abre possibilidades para outras interpretações. Mas o fato é que Kubrick ele prefere se afastar um pouco dessa linha psicológica que foi seguida por Arthur aqui no livro, e ele resolve apostar em trazer à tona temas mais profundos, desse lado mais depravado e animalesco nosso, né? Desses sentimentos e desejos que são guardados lá no nosso oculto e que a gente tem medo até de pensar, né? Então, se vocês ainda têm dúvida com relação a isso, olha só como o filme termina. There is something very important that we need to do as soon as possible. What's that?
Diante de tudo isso, a gente percebe que mesmo contando a mesma história, livro e filme tem duas propostas completamente diferentes. Eu particularmente acho que Kubrick se saiu melhor na apresentação, no desenvolvimento e na conclusão dúbia da sua história, mas isso aí é uma opinião particular. Para quem não sabe, De Olhos Bem Fechados foi o último filme de Stanley Kubrick, que morreu 5 dias depois de ter deixado o filme pronto. Curiosamente, o 5 também foi um número presente na morte de Arthur, que morreu 5 anos depois de ter escrito esse livro. Então é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse vídeo. O veredito final para essa adaptação, na minha opinião, é positivo demais. Na minha opinião, De Olhos Bem Fechados entra naquele grupo seleto de adaptações que são até melhores do que o próprio livro, mas como eu falei, isso é uma opinião pessoal de cada um. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, de compartilhar com os amigos. Também segue a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, conteúdos diários publicados lá pela nossa equipe. Nós temos também lives todas as segundas-feiras aqui no YouTube. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.